Boa noite, terceiro ano. E aí? Bom, essa aula de hoje é para eu dar uma devolutiva para vocês das atividades que foram postadas no GR8 na semana passada. Essa semana eu não vou postar novas atividades, é uma semana mais de revisão, e eu vou estar corrigindo com vocês hoje aquelas atividades que eu postei. Postei 2 arquivos. O primeiro arquivo, qual foi o objetivo daquela primeira atividade postada para vocês? Então, o objetivo era que vocês fizessem a leitura de um texto dissertativo argumentativo e a partir desse texto dissertativo vocês observassem a construção da base argumentativa, como o autor construiu seus argumentos ao longo do texto, tá? O texto em questão, ele se chama A Incerteza na Mudança. Então, o autor, ele inicia o primeiro parágrafo falando que a mudança é algo que não se pode contestar, é algo que ocorre, né? A mudança para o homem, a mudança no clima, a mudança na sociedade, isso é algo incontestável, né? Não podemos contestar. E ele faz uma dualidade de ideias, ele joga duas ideias, se essas mudanças são ou não benéficas, tá? Então, por isso que o título do texto é A Incerteza na Mudança. Por que incerteza? Justamente por isso, porque ele afirma que não se sabe se essa mudança é positiva ou se essa mudança é negativa. E aí eu passei algumas atividades para que vocês respondessem relacionadas ao texto. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre essas atividades, tá? Vou passar para vocês aqui. Então, a atividade número 1, ela quer que vocês identifiquem a tese do texto. A tese do texto, ela está no primeiro parágrafo do texto e ela se relaciona justamente a essa ideia aí. A mudança é positiva ou a mudança é negativa? Nós sabemos que a sociedade vai mudar, mas essa mudança, ela é positiva ou negativa? Esse é o questionamento que é proposto aí e que ele vai argumentar ao longo do texto. Então, ao longo do desenvolvimento, ele vai apresentar para o leitor alguns argumentos que vão mostrar, né, que vão fazer o leitor refletir se a mudança é positiva ou negativa. Então, nós temos uma base argumentativa bem interessante desse autor, porque ele usa vários elementos históricos, ele usa argumentos de autoridade, usa fatos, né, que ocorrem na natureza. Então, é bem interessante a forma como ele constrói esse texto. E aí, nós temos o desenvolvimento do 2º ao 5º parágrafo. Então, o texto está dividido em 6 parágrafos. Primeiro parágrafo, tese, desenvolvimento do 2º ao 5º parágrafo e conclusão no 6º parágrafo. Tá? Então, é um texto bem delimitado. Tá? Bom, qual é a tese que ele coloca? A tese é certeza ou a dúvida. Então, a certeza de que vai acontecer a mudança, isso aí é uma certeza. Então, ele coloca que na sociedade, no mundo em que vivemos, uma coisa é certa: há a mudança, ocorrem mudanças. Qual é a dúvida? A dúvida é: essas mudanças são positivas ou negativas? Ou seja, elas são benéficas, como ele fala no texto, ou elas são maléficas? Questão 2. A questão 2 pede para vocês separarem aí em relação ao desenvolvimento. Então, o desenvolvimento do texto. O desenvolvimento desse texto são 4 parágrafos. Ele usa 4 parágrafos para desenvolver o texto. Então, são 4 parágrafos usando aí a base argumentativa. Segundo parágrafo, ele fala das mudanças. Então, o segundo parágrafo, ele vai explicar
que no mundo, na sociedade, ocorrem mudanças. Para isso ele usa exemplos históricos, por exemplo, de impérios, ele fala de Charles Darwin, fala da natureza. Então, mudanças vão acontecer. Do terceiro ao quinto parágrafo, ele elenca os exemplos de mudanças, tá? E os males. Então, ele coloca os exemplos de mudanças que ocorrem na sociedade, né? Alguns exemplos que ele pensa que são mudanças, e aí ele leva o leitor a refletir se aquelas mudanças são benéficas ou maléficas. O texto em si, ele conduz a quê? Ele conduz a que nós tenhamos uma compreensão de que essas mudanças, elas são maléficas. Então, nós teremos essa compreensão. As mudanças ocorrem sim, mas elas são maléficas. Por quê? Porque os exemplos que o autor coloca nos conduzem a isso, a acreditar que essas mudanças são maléficas. Questão número 3. Então, questão número 3 vai falar sobre os argumentos. Que tipos de argumentos esse autor usou? Porque quando você faz um texto dissertativo, você tem que argumentar, explicar, justificar a sua tese, você tem que usar os argumentos. Que forma que você tem de apresentar esses argumentos? Você vai apresentar um dado estatístico? Você vai apresentar uma opinião de uma autoridade? Você vai apresentar uma pesquisa? Você vai apresentar um exemplo? Você vai fazer uma alusão histórica? Que tipo de argumento você vai usar para isso? Então, questão número 3, os argumentos que esse autor usa, ele usou vários tipos de argumento. Forma de exemplo, formas aí de exemplos de falas de autoridades, dados socioeconômicos. Então, ele faz essa abordagem com vários tipos de argumentos, né, argumentos diferentes para que o leitor tenha várias referências. É um texto muito bem fundamentado. Questão 4. Que tipo de conclusão que o autor apresenta? Ele apresenta uma conclusão em forma de síntese. O que seria uma conclusão em forma de síntese? A conclusão em forma de síntese, ele vai resumir o que ele abordou nos parágrafos anteriores. Ele faz um apanhado geral e resume o que ele abordou. É diferente da conclusão em forma de solução, proposta de solução ou proposta de intervenção. No outro tipo de conclusão, você tem que apresentar uma solução para um problema, para um determinado problema. Não é o caso desse texto em questão, tá? A questão 5, a resposta é pessoal, tá? Por quê? Porque é uma resposta em que você vai dar a sua opinião. Então, cada um constrói aí o seu conceito de opinião a partir do que você leu e compreendeu do texto. 6. Letra A. A linguagem do texto é culta, formal. O texto foi escrito predominantemente em terceira pessoa, certo? Isso não quer dizer que não apareçam outras pessoas do discurso no texto. Por exemplo, em alguns elementos ali, em alguns verbos do texto, aparece a primeira pessoa. Tá? Quando ele fala lá, por exemplo, vivemos. Isso aí é primeira pessoa do plural. Tá? Mas a predominância do texto é em terceira pessoa. Letra C. A letra C, o texto é impessoal, impessoalidade e objetividade. É um texto em que ele não usa, né, a sua opinião, a sua ideia. É claro que ele vai conduzir o leitor a ter uma determinada conclusão, né, de que normalmente as mudanças, muitas das mudanças são maléficas. Mas em nenhum momento ele coloca que é isso, que a mudança é maléfica. Ele faz uma condução, ele leva o leitor a ter essa percepção, tá? Então, é impessoal. Quando você fala de impessoalidade,
é aquilo que você não se coloca como ideia sua, não é algo seu, tá? E o texto traz objetividade, é um texto objetivo, não tem um caráter subjetivo, ou seja, não traz opiniões do autor. É claro que todo texto carrega um pouco da opinião do autor, mas essa opinião não fica clara ali, porque o autor o tempo todo ele leva a questionar se a mudança é benéfica ou maléfica. Então ele não dá uma resposta pronta, certo? Bom, esse aí foi o primeiro arquivo. Passei para vocês um arquivo interessantíssimo, como vocês viram, o texto é muito interessante. Recomendo mais de uma leitura para poder responder a atividade. Não é um texto simples, é um texto que precisa de uma maior leitura para que você compreenda realmente o texto em sua totalidade, tá? Então façam várias leituras para poder responder. Então passei aí a devolutiva desse primeiro arquivo. O segundo arquivo que eu passei para vocês é retomando a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, ali eu coloquei uma sugestão, né, que algumas abordagens colocam como sugestão para o texto dissertativo argumentativo a construção de 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Isso aí é uma sugestão, não quer dizer que você necessariamente precise seguir essa linha de construção. Primeiro parágrafo você apresenta o tema e a tese do texto. O segundo e o terceiro parágrafo você utiliza-se dos argumentos e o quarto parágrafo você faz uma conclusão com proposta de intervenção, porque é isso que o Enem quer do aluno, que ele no quinto parágrafo, no último parágrafo, que é o de conclusão, que ele faça uma proposta de intervenção para solucionar aquele problema, tá? Então isso aí é uma sugestão de estrutura. Outra sugestão interessante é você usar um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento, 3 parágrafos para o desenvolvimento e o último parágrafo para a conclusão, totalizando aí 5 parágrafos. Lembrando que nós temos 30 linhas para escrever a nossa redação no Enem. Então vamos lá, estrutura. Então, a estrutura da redação é essa: introdução, argumentos, conclusão. Introdução, tema, tese. Conclusão, com proposta de intervenção. É isso que o Enem quer do aluno. Então, no caso da dissertação argumentativa do Enem, ele não vai pedir para você fazer uma conclusão tipo síntese, que nós vimos lá naquele primeiro texto. Você não vai resumir o assunto, fazer uma síntese do assunto. Você vai dar uma proposta, pensar numa proposta de intervenção para solucionar o problema, tá? E aí, atividade 2, eu pedi para que vocês fizessem a leitura de uma redação em que a aluna tirou nota 1000 no Enem de 2015, falava sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vocês deveriam fazer a leitura da redação e depois associar a redação da aluna aos elementos da estrutura, como que ela estruturou a redação. Então, aquele texto em questão, a aluna fez a redação em 5 parágrafos. Ela escreveu o seu texto utilizando-se de 5 parágrafos. Primeiro parágrafo, ela fez a tese, apresentou a tese e o tema da redação, né? Qual foi a tese que a aluna colocou? A aluna colocou que a mulher na sociedade brasileira, ela é considerada inferior, ela é inferiorizada. Essa foi a tese, e aí ela apresentou o tema da violência. Segundo o terceiro e o quarto parágrafo, a aluna fez o desenvolvimento e colocou a base argumentativa, argumentou em relação a esse assunto. Então, ela mostrou por que
que a violência contra a mulher na sociedade brasileira ainda persiste. Como que ela mostrou isso? Ela mostrou isso com base em dados, em exemplos, em pesquisas, em argumentos de autoridades, tá? E por último, no 5º parágrafo, ela fez uma conclusão em que ela coloca uma proposta de intervenção, ela coloca que o governo deve colocar mais delegacias, deve implementar melhor a Lei Maria da Penha, né? Colocar a Lei Maria da Penha para funcionar. Então, ela coloca essa proposta de intervenção, tá certo? Então, terminamos aí a nossa correção, os 2 arquivos de atividades que eu passei para vocês semana passada, tá certo? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso processo avaliativo. Então, nós estamos nas avaliações do 1º bimestre. Vocês se lembram, vocês fizeram uma redação antes do confinamento, ainda na escola. Essa redação falava sobre o poder da mídia, não sei se vocês estão se recordando. Eu vou fazer a correção dessas redações, elas terão valor de 5 pontos, né? Contará com pontuação para nós termos o valor de 10 pontos na média de vocês. Então, a redação valendo 5 pontos e vocês terão mais 5 pontos que serão os pontos aí de atividades. Como serão divididos esses pontos de atividades? 2,5 pontos são as atividades que vocês fizeram ainda na escola. E os outros 2,5 pontos são as atividades que vocês participaram, né, no GR8, a partir da participação de vocês no GR8, tá certo? Então tá, turma do 3º ano, boa noite para vocês, tá? E semana que vem temos mais atividades. E quero deixar aqui para vocês um recadinho. Continuem fazendo as leituras de vocês, porque é muito importante para ampliar as ideias, o conhecimento, a base de informações na hora de escrever a redação. Sem leitura, ficará muito mais difícil você ter argumentos para construir o seu texto dissertativo argumentativo, tá certo? Boa noite e até semana que vem com mais atividades.